RCV Notícias. São 19 horas em Cabo Verde. Ouvintes, muito boa noite. Tempo para as notícias a esta hora aqui na sua Rádio Cabo Verde. Começamos com os títulos. Procurador-Geral da República refuta acusações de perseguição à autarca da Praia e diz que ninguém está acima da lei. O Governo já está a tratar as pendências com os trabalhadores das alfândegas que ameaçaram com greve por tempo indeterminado em dezembro do ano passado, garante o Ministro das Finanças. Vamos ao desenvolvimento. O Procurador-Geral da República, Luís Landim, negou hoje qualquer perseguição no caso das buscas e apreensão à Câmara Municipal da Praia. Em declarações à imprensa no final da apresentação dos cumprimentos de Ano Novo ao Presidente da República, Luís Landim avançou que se trata de um processo normal em que todos estão sujeitos. Compreenderá, trata-se de um processo que está em segredo de justiça, que está em investigação. Em instrução não se pode falar sobre o processo, porque há o direito de reserva, cuja violação constitui crime, inclusive, portanto, seja para os magistrados, seja qualquer pessoa que tenha intervenção no processo. Deve manter esse sigilo, essa confidência, salvo em casos excepcionais, poderão ser revelados. Portanto, perceberá que eu não poderei exigir-me sobre este ato em concreto do Ministério Público, mas apenas dizer que se tratou de um ato legal, normal, e que, em circunstâncias normais, não levantaria, o celeuma que levantou. Percebe perfeitamente porquê, mas só dizer que para nós trata-se mais de um ato igual a qualquer outro. Já o fizemos em relação antes, fizemos agora, falaremos depois também, portanto, certo que com firmeza que é necessário. A autoridade que a lei e a Constituição nos dão permite-nos fazer isto e só o fazemos focados no objetivo da justiça, porque a justiça garante a legalidade democrática, garante, portanto, a paz social e porque é bom que as pessoas saibam que todos estão sob a lei. Seja quem for, qualquer cargo que exerça, sabemos todos, os magistrados e todos os órgãos portanto, políticos estão submetidos à lei. É isso que temos que entender. O representante máximo do Ministério Público aproveitou a oportunidade para apelar às autoridades com altas responsabilidades no país a terem uma atitude mais pedagógica em relação à justiça quando estão presentes na comunicação social. Às vezes, pronunciamentos de forma consciente ou inconsciente podem levar a consequências que nós não queremos para Cabo Verde. É isso que estamos aqui para tentar apelar e fazer, portanto, um apelo, sobretudo às pessoas que têm maior acesso à comunicação social, às redes sociais, tentarem, portanto, ser mais. Cabo Verde já atingiu um patamar que não pode regredir. Em termos de paz social, é um grande trunfo para Cabo Verde, essa paz de segurança social, e sabemos todos, vemos as consequências. Portanto, é bom que se mantenha. E, como sabe, os órgãos judiciários estão no fim da linha. Em último caso, no qual não se consegue pelos meios normais, aí entra a autoridade judiciária para, com autoridade, aplicar a lei. Aplicar a lei é essa a nossa função e que vamos continuar a exercer com tranquilidade. Eu entendo a reação de certas pessoas, de certos setores, mas para nós não é, nem pode ser. Porque é bom que as pessoas entendam, de facto, já se diz há muito tempo, mas não me canso de repetir, que a agenda da justiça não está atrelada à agenda da política nem a outras agendas. Quando se entende que é a altura de fazer uma certa diligência, já o fizemos anteriormente, também foi alvo de críticas, mas nós mantemos-nos serenos, mas não há perseguição a ninguém, portanto, porque, repare, são centenas de processos que são investigados diariamente, dezenas de julgamentos feitos diariamente, dezenas de pessoas são condenadas diariamente, ao fim e ao cabo, quer dizer, todos, eu digo, estamos mesmo submetidos à justiça e à lei e à Constituição da República, e todos temos de saber respeitar as instituições, sobretudo. Ainda esta tarde, o Presidente da República, José Maria Neves, recebeu os cumprimentos do Presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Bernardino Delgado. No final do debate sobre o setor das pescas, o PCV deu nota negativa ao exercício do Governo, enquanto o MPD defende e enaltece as realizações feitas pelo Executivo liderado por Ulisses Correia Silva. Por sua vez, a UCID considerou que o impacto real dos investimentos anunciados pelo Governo na área das pescas ainda não é visível. A abordagem com o Eugênio Teixeira, que acompanhou os trabalhos desta tarde.
Para os democratas cristãos, conforme avançou o deputado João Santos Luís, ainda não se vislumbrou impactos concretos quanto às várias medidas anunciadas pelo governo suportado pelo Movimento para a Democracia no setor das pescas. Dizer igualmente que os investimentos concretos que foram feitos na transformação, conservação e comercialização do pescado, nomeadamente em frio, logística e indústria, igualmente ainda não são sentidos a nível da Política Nacional de Pesca em Cabo Verde. Também dizer que é tão difícil para os pescadores e armadores nacionais acederem ao financiamento, apesar dos discursos sobre a inclusão da economia azul. Dizer ainda que o país poderá contar com o setor das pescas deveria ser um setor forte, resiliente e menos dependente dos acordos externos. Por sua vez, o PCV, na voz da deputada Evelise Ramos, considerou que a maioria das preocupações continua sem respostas concretas e soluções eficazes, realçando que o governo tem se limitado apenas na fibração de bodes e sem visão estratégica. Ao longo desse debate, a oposição procura ser responsável, construtiva e objetiva. Não aponta problemas reais de setor, fragilidade de políticas de apoio a pescadores artesanais, falta de investimento estruturante no porto de pesca e na cadeia de frio, inexistência de uma estratégia nacional clara de valorização de produtos de pesca, precariedade de condições de trabalho e de segurança de nossos pescadores e peixeiras e ausência de uma política eficaz de fiscalização e gestão sustentável de recursos halieúticos, Sr. Ministro. O governo responde em grande parte com promessas, intenções e enumeração de projetos futuros, Sr. Ministro. Mas o país que vive de intenção, Sr. Ministro. Pescadores que alimentam de discursos. Setor de pesca precisa de resultados, de prazos claros, de financiamentos adequados e de políticas públicas que chegam efetivamente na quem que vive de mar. Já a bancada do MPD defendeu ao longo do debate as ações desenvolvidas pelo governo, que, de acordo com o líder parlamentar Vintuinha Celso Ribeiro, tem estado a trabalhar bem e com resultados à vista. Temos obras para a pesca e para a consolidação do setor. Em Santo Antão, construção e equipamento do mercado de peixe de Porto Novo, reabilitação de arrastador, casa de pescador, construção de abrigos para os materiais de pesca, instalação de uma nova unidade de fabrico no Paul, reabilitação do centro comunitário, instalação de nova unidade de fabrico. Tudo isto para demonstrar a visão que este governo tem. Nós não queremos um setor de assistencialismo, mas sim um setor onde, para nós, é fundamental os homens e mulheres que empoderam este setor, dando condições para que consigam contribuir para o desenvolvimento deste setor. E nesta contribuição, já aplicamos a volta de 5,8 milhões de dólares para a construção de embarcação semi-industrial. E neste financiamento contribuiu com 800 mil empregos diretos e, consequentemente, um aumento de 5 milhões de dólares para o setor de exportação. Debate sobre o setor das pescas, com o PCV a pedir melhor visão e obras estruturantes, ao CID quer resultados concretos e impactantes para o setor, enquanto o MPD defende que o governo tem estado a trabalhar e com resultados visíveis no setor das pescas. E o ministro do Mar, Jorge Santos, considerou por sua vez que o governo tem estado no caminho certo, contrariamente ao que diz a oposição. Santos afirma que durante os debates ficou claramente provado os resultados do trabalho desenvolvido pelo Executivo desde 2016. Não só em termos de intervenções a nível das infraestruturas portuárias, a nível das infraestruturas a montante do porto de frio e também da fábrica de gelo, mas também a nível da formação e do capital humano. Porque hoje pesca é ciência, hoje pesca é conhecimento e também hoje pesca é termos profissionais formados. E neste momento ficou aqui provado, não só a nível da pesca artesanal, com a entrada em funcionamento do Fundo Autónomo de Pesca para financiar o setor, mas também em alinhamento com o ecossistema de financiamento do setor privado em Cabo Verde, com o Proempresa, com o Progarante para o Capital e agora com o Fundo Soberano para projetos não só de financiamento da pesca artesanal,
em todas as suas vertentes, na segurança das embarcações, na motorização, nos equipamentos de comunicação e também de sondas e de comunicação e também de segurança, porque é fundamental termos uma pesca artesanal forte. Porque quando vocês desvalorizam as fibragens das embarcações, estão a desconhecer uma situação grave, que é a questão da segurança. Essas embarcações ficam mais seguras. Já podem ter motores de outra potência. Já vão fazer pescas mais distantes. Já podem fazer melhores pescarias. Mas para isso é preciso termos essa robustez da pesca artesanal. O setor das pescas esteve em debate no Parlamento, momento para os deputados confrontarem o Ministro do Mar com medidas de políticas e resultados das ações desenvolvidas num setor considerado de extrema importância para a vida de muitas famílias cabo-verdianas e economia local. A importação de viaturas com um serviço completamente digitalizado abre uma nova fase de melhor servir o cidadão e as empresas. Quem o diz é o Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças e do Fomento Empresarial, de visita esta tarde à Direção Nacional de Receitas do Estado e à Alfândega da Praia. Gisela Barros. Uma equipa foi criada estritamente para este propósito e trabalha em sintonia com a Direção Nacional de Receitas do Estado com o objetivo de ter serviços 100% digitalizados nas alfândegas. Tudo para facilitar a vida aos utentes. Olavo Correia cita exemplos concretos de vantagens. Importação de viaturas, pequenas encomendas, importação de contentores. Nestes casos, não precisamos que as pessoas se desloquem de um serviço para o outro. Por exemplo, uma pessoa importa uma viatura, a pessoa tem de tomar o documento aqui nas alfândegas ou na Enapor para ir entregar esse documento à Direção de Serviços Rodoviários. Não, o que circula é informação, a pessoa não tem que circular. Ou seja, num quadro de interoperabilidade, podemos garantir que os serviços falem entre si, do Estado. Mesmo se for privado, a mesma coisa, para prestar um serviço ao cidadão. Portanto, a regra é, o que deve circular na máquina pública são os dados, não as pessoas. As pessoas vão poder ser servidas de forma rápida, remota, de forma digital, a partir de um ponto, não é? Poder ser servido, fazer o pagamento, tomar a sua mercadoria e ir-se embora. Os necessários investimentos estão a ser efetuados, garante Olavo Correia, para que toda a administração tributária funcione de forma desmaterializada, digitalizada e a 100%. Essa é a nossa ambição. Temos condições para fazer recursos humanos, recursos materiais, meios financeiros e estamos com uma agenda forte e temos também todo o pessoal empenhado em fazer com que isso aconteça. O sistema informático está de concreto em 2026. Está a acompanhar e vai acompanhar cada vez melhor. Temos havido falhas, como é óbvio, mas faz parte de um país que está no processo de transição. Mas vamos investir cada vez mais. O Estado tem de investir em 4, 5 coisas fundamentais para podermos garantir a interoperabilidade. Primeiro, tem de investir na identidade digital, na resiliência digital, na assinatura digital. Tem de investir na interoperabilidade. Tem de investir também nos pagamentos digitais. E tem de investir nas conectividades, porque temos que ter um serviço continuado, com qualidade, todo o tempo, não para haver falhas de sistemas, interrupções, porque isso é mau para o sistema e não cria confiança. A pretensão é tornar Cabo Verde uma nação digital, garantindo interoperabilidade entre os serviços públicos e privados, bem como os ministérios. Já em 2026, os impactos começam a ter visibilidade. Olavo Correia explica a sua convicção. Já investimos, por um contrato, $9 milhões americanos para que tenhamos equipamentos de scanerização nas alfândegas e nos portos modernos que usem inteligência artificial para poder verificar tudo e podemos ter celeridade na tramitação alfandegária, mas também a promoção da segurança, que é importante, mas isso é não através da burocracia, mas investir nos equipamentos para que o controle seja efetivo, mais rápido e célere, a mercadoria saia com rapidez, e isso tem um impacto enorme para o operador, para a economia, para a sociedade cabo-verdiana e para também a aceleração do dinâmico do crescimento económico. O Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças e do Fomento Empresarial garante ainda para este mês de janeiro o início da instalação dos equipamentos. E o Governo já está a tratar as pendências com os trabalhadores das alfândegas que ameaçaram com greve por tempo indeterminado em dezembro do ano passado. Garantias do Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, Olavo Correia, que fala em bom nível de entendimento entre as partes. Criamos uma comissão. Em janeiro devemos ter tudo isso fechado ao nível do Ministério, depois iremos discutir com a Administração Pública. Pensamos que até março tudo isso vai ficar fechado. Aquelas questões que merecem, de facto, uma resposta, ponto número 1. Ponto número 2, remunerações acessórias. Acho que os escoladores entenderam qual era a nossa intenção. Eu dou um exemplo aqui. As pessoas que trabalham aqui nas alfândegas, não é? Podem ter uma remuneração, imagina, de 100 mil escudos. Um exemplo. Tem 50 mil base, 50 mil acessórios, não é? Só que como não desconta para a Segurança Social, quando chega a reforma, leva apenas 50 mil, não leva 100. Ou seja, a pessoa quando chega a reforma pobre. Nós não queremos isso. Portanto, as pessoas começaram a entender, de facto, que vários elementos que estavam, que estão
na reforma são propostas que vão ao encontro de interesses dos colaboradores. E nós já definimos o quadro geral e vamos agora definir os instrumentos também com o contributo dos colaboradores. Os entendimentos estendem-se às mudanças geradas pela criação da autoridade tributária, explica Olavo Correia, até para a cobrança mais eficiente e mais eficaz de impostos. Olavo Correia assinala que o clima entre as partes é bom e de diálogo, este último apontado como deficiente pelos trabalhadores. O governante afirma-se disponível e com humildade para melhorar a comunicação interna. Sempre podemos melhorar, né? Já disse que eu estou disponível sempre para falar com os colaboradores, podem chamar-me, eu venho cá. Portanto, há sempre ruídos também que são introduzidos no sistema. Tem havido diálogo, mas pode ser aprimorado, pode ser melhorado. Eu acho que temos que ser humildes também, reconhecer aquilo que podemos fazer melhor, não é? Portanto, nós podemos ter uma comunicação mais intensa, isso que eu vou procurar fazer também pessoalmente, eu e a minha equipa política, por forma que o diálogo seja intenso. Caso houver dúvidas, possamos discuti-las, removê-las, clarificá-las e criar aqui um clima de trabalho ainda melhor. Porque, repara, nós passamos de uma cobrança de 30 milhões de contos em 2016 para uma cobrança de 60 milhões de contos ou mais de 60 milhões de contos em 2025. Isso só é possível com uma máquina motivada, empenhada e que trabalhe no limite da sua eficiência. Agora, podemos sempre fazer melhor e mais para o nosso país. É o que temos que fazer e o diálogo tem de estar sempre presente. Eu vou tudo fazer para aprimorar esse diálogo e contar sempre com o concurso e contributo de todos os meus colaboradores em todas as áreas, nomeadamente ao nível da autoridade tributária. Durante a visita à Alfândega da Praia, a tutela das finanças reuniu-se com os trabalhadores à porta fechada. O encontro contou ainda com a presença do secretário de Estado das Finanças, Alcindo Mota, e a Direção Nacional de Receita do Estado, Lisa Vaz, e do diretor da Alfândega da Praia, Eldeberto Ribeiro. Passados 11 anos do naufrágio do navio Vicente, o Movimento para a Democracia de São Vicente pede indemnizações às vítimas. Pela voz do seu líder, Maurino Delgado, o Movimento para o Desenvolvimento de São Vicente considera que o Estado ainda não fez justiça às vítimas. Os sobreviventes nunca receberam nada. Abandonados a sua sorte, recebem uma pensão de 20 mil escudos, mas eles têm direito à pensão, os familiares têm direito à pensão, porque efetivamente o barco, das condições em que funcionava, não estava em condições de navegabilidade e a responsabilidade é do Estado. E o artigo 16 da Constituição diz que efetivamente o Estado é responsável para essas situações, por os erros, omissões, etc., dos seus agentes. Por isso o Estado tem responsabilidades nesse acidente e o Estado deve indemnizar os acidentes. O Estado não deve esperar pela decisão do tribunal, porque os tribunais arrastam já há 11 anos. Também o Estado, como sonde, deve propor indemnização na base da negociação a todas as vítimas do acidente e aos familiares daqueles que morreram. Maurino Delgado defende que, para além da pensão de 23 mil escudos atribuída aos familiares das vítimas dessa tragédia, o Estado deveria assumir responsabilidades civis e negociar indemnizações para os familiares, incluindo os sobreviventes do naufrágio. Delgado recorda que muitas dessas famílias passam por dificuldades. Familiares que dependiam, pai, mãe, filhos, esposa, filhos menores, filhos no liceu, filhos na universidade, etc., que estavam habituados a um vencimento 3 ou 4 vezes superior aos 20 mil escudos. Do momento pronto passa a viver com 20 mil escudos, efetivamente a família está na pobreza extrema. Temos a preocupação de lembrar essa data, porque as circunstâncias e as consequências desse naufrágio devem servir para a consciencialização da nação cabo-verdiana de que um país não pode ser governado e gerido na base de descuidos e da irresponsabilidade institucional. Posição defendida hoje em conferência de imprensa no Mindelo pelo Movimento para o Desenvolvimento de São Vicente para assinalar os 11 anos do naufrágio do navio Vicente ao largo da Ilha do Fogo. A Associação para a Defesa do Consumidor, ADECO, afirma não estar surpreendida com os dados que colocam Cabo Verde como o 4º país africano com o custo de vida mais elevado no início de 2026, segundo a Numbeo. O presidente da ADECO, Nelson Faria, explica que esta é uma realidade que a Associação tem vindo a constatar e divulgar de forma recorrente.
Por isso, apela à adoção de medidas concretas por parte do governo, defendendo que o rendimento mínimo seja ajustado ao mínimo de existência do consumidor. Assis Lima. Para a ADECO, esta é mais uma constatação que não surpreende a associação, que regularmente divulga os índices de consumo essencial, um indicador criado para medir trimestralmente o preço dos bens essenciais consumidos por uma pessoa, como alimentação, renda, comunicação e transportes, entre outros. Segundo Nelson Faria, a ADECO tem denunciado há muito tempo o elevado custo de vida no país. O que surpreende-nos nesse sentido, porque ele te evidencia o que já não tem constatado a nível da ADECO e um pedido recorrente que não tem feito, que é para aumento de rendimentos, condizente com a possibilidade de os consumidores ter acesso ao mínimo essencial de consumo para existência digna. E isso, infelizmente, nunca teve verificado. A maior parte dos rendimentos ainda está abaixo do que é o índice de consumo essencial da ADECO, e que vai ao encontro do que foi evidenciado depois do indicador de Numbel. A dependência das importações e o impacto do setor do turismo são fatores que contribuem para esta posição. Nelson Faria entende que Cabo Verde deve produzir mais e importar menos, reiterando o apelo à implementação de medidas concretas por parte do governo. Hoje é um país que importa cheio, é que produz pouco, mas não tem produzido menos e até teve, nos últimos parte do ano, uma evidência de um conjunto de produtos que escassearam no mercado e que se expressa elevar substancialmente. Que a ilha turística de maior peso na Cabo Verde é que a ilha que tem um custo de vida tendencialmente mais elevado. Um exemplo claro, o índice de consumo essencial na São Vicente é à volta de 25 mil escudos, na Sala de Ronda 35, 37 mil escudos. Portanto, ele demonstra claramente que o turismo pesa, a importação pesa no que é nas realidades de consumo na Cabo Verde. Não que eu estou a discordar de impactos que tem de nível de importação que o país tem e de fator turismo, onde é que ele está a pesar no país. Mas lá está, esse também é um desafio político. É um desafio é que interpelar políticas públicas, é que interpelar a governação, é que interpelar também o cidadão, mas é que interpelar essencialmente a estratégia governativa, é que está ao encontro do que é reais necessidades de produção desse país, para nós todos ter uma capacidade de consumo em função dos nossos rendimentos e com custos cada vez mais reduzidos para todo Cabo Verde. Portanto, não tem que ter essa perspectiva de um desafio interno de políticas públicas assertivas a nível do que é o aumento da produção nacional, particularmente no que toca ao setor primário, no que toca a bens alimentares. O presidente da ADECO assegura que a associação vai continuar a acompanhar este ranking do Numbel. Nós temos continuado esse acompanhamento do Numbel, porque esse é o primeiro ano onde ser incluído Cabo Verde nos rankings, dentro daquele site, e não constatar que, de facto, tem um alinhamento a nível do que é informações que se constata no site, porque depois não teve que fazer as análises em detalhe também, e há um encontro do que é dados do site e informação que pode produzir, e há também um encontro, e esse será o encontro do que não tem na ADECO a nível de nossos índices de consumo essencial. Cabo Verde ocupa a 4ª posição entre os países africanos com um custo de vida mais elevado no início de 2026, de acordo com o Numbel, o maior banco de dados de custo de vida do mundo e uma fonte global colaborativa de informações sobre a qualidade de vida. A terminar, a Câmara Municipal de Tarrafal doou um total de 3 mil contos para apoiar 100 famílias diretamente afetadas pelas últimas chuvas que atingiram o concelho no norte da Ilha Maior. O autarca José dos Reis disse que a intenção é reforçar o compromisso com o bem-estar social e a resiliência das comunidades após o desastre. Ângela Monteiro. Iniciativa da autarquia tarafalense, em estreita colaboração com os parceiros locais, possibilitou a mobilização de 3 mil contos entregues diretamente aos comerciantes, agricultores, criadores de gado, um total de 100 famílias que sofreram prejuízos em consequência das chuvas intensas no passado mês de novembro. Neste ato público, testemunhado de perto pelo presidente da Assembleia Municipal e eleitos municipais, o autarca José dos Reis lembrou que as intervenções iniciaram logo após as chuvas, garantindo o deslocamento das pessoas e bens e a recuperação de parte das parcelas agrícolas. Não age enquanto utilidade, enquanto Câmara, com maquinarias, com caminhões, para tentar repor normalidade lá onde era necessário, e a nível de Fontão, de imediato não manda máquinas para lá, caso de giratória, para poder fazer reconstrução de acesso
para que efetivamente não começava a dar uma primeira resposta de normalidade para que as famílias. Não devia também dar alguma subsidiação financeira. Daí que não faz mobilização junto com nossos parceiros, mas também com o fundo próprio de Câmara, através de Tesouraria Municipal, não define um montante de 3 mil contos para não contemplar cerca de 100 famílias entre comerciantes, agricultores e criadores, sobretudo nesse tempo de festa. Disse ainda que o gesto de solidariedade visa mitigar os impactos das chuvas intensas de 13 e 14 de novembro no município do Tarrafal, para além de prestar o apoio institucional e manifestar a proximidade da autarquia junto das pessoas afetadas, reforçando o compromisso com o bem-estar social e a resiliência das comunidades. Uma subsidiação que é apenas uma força para a retoma de sua atividade produtiva, na certeza de que não continua a mobilizar junto com parceiros em termos de ONGs, em termos de setor empresarial privado, mas também junto com o próprio governo de Cabo Verde, que também já prontifica para fazer esse trabalho. Também, a dada altura, não tive um juntamão junto com o próprio governo de Cabo Verde para começar a construir normalidade no acesso, não te acredita, mas também ganha ainda muito mais capacidade para a retoma de suas atividades produtivas e para a retoma de normalidade. Para Amélia Cardoso, o apoio financeiro veio em boa hora e o incentivo reforça a sua aposta na valorização do setor agrícola após as perdas. A medida que Fontão dispôs que larga bem de peixe, aí meu dia que manda 60 quilos de couve praia a vender um mandado dinheiro. Quanto bem alguém está saindo a ponta tá falando, mandam 20 quilos de couve, mandam 10 quilos de couve, mandam 30 quilos um tamanho para logo couve toda, tio couve com cana letada. Mas quanto que tinha bem, levando que ele cusa mi cunha cural kuturu vai mas a mi cural nga põe cusa para põe sonha horta para morrer no estudo no mês se me pouco cural que não apoiar cural com horta tá fica tio mas fração horta mas a mi gosto ele fica contente fica obrigado para morrer manda catrapilha vai trans 5 pá de lixo dentro que que tudo alguém que olha que lixo fraquela que tá vira horta mas gosto ele já câncer cal mais ou menos se tá já pranto cozinha cusa que se vai gosto ele que zoja que copa moes tio que zoja fradona que lenha catacum mas a mim pega dia de 13 de dezembro a mim pega para hoje. Por isso não te agradeceba governo, agradeceba tudo organizações de sociedade civil, partidos políticos, nós diáspora, nós imigrantes, nós empresários, pois juntamos em prol de família afetadas com o chuva. Dizer também que diretamente 7 famílias no Parque das Merendas, no mercado municipal do Tarrafal, foram isentas do pagamento da renda mensal durante os próximos 6 meses. E quando temos 19 horas mais 27 minutos, chegamos ao fim do nosso Jornal da Noite de hoje, dia 8 de janeiro de 2026. Aos caros ouvintes, votos de muito boa noite e boa sintonia com a sua Rádio Cabo Verde. Boa noite. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.